Olá, amigos do canal Alma Luz. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais um Evangelho no Lar. É isso mesmo. Se você está aqui pela primeira vez, não conhece ainda o nosso trabalho, primeiramente sejam bem-vindos. A gente faz o Evangelho aqui todos os dias. A gente está fazendo um estudo do Novo Testamento, né? O Evangelho, a Boa Nova de Jesus, que começa pelo Evangelho de Mateus. Então a gente está lendo versículo por versículo. A gente pulou os primeiros da genealogia de Jesus, porque realmente para estudo nesse momento não era tão necessário. Mas a gente segue aí com os passos importantes da vida dele. Nós estamos no capítulo 2. Eu creio que a gente vai começar hoje o versículo 10. Então convidamos a todos que fiquem conosco, porque vale a pena, vocês vão ver. Então vamos começar? Nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz. Pode ser qualquer livrinho de mensagem quando vocês forem fazer o evangelho em casa. Na verdade, não precisa nem ter um livrinho de mensagens. Eu gosto de ler uma mensagem para já ajudar a ir entrando no ambiente, na vibração do evangelho no lar e até ajudar na hora da oração, tá bom? Então é por isso que eu uso, caso vocês tenham essa dúvida. A gente vai ler então a mensagem de número 15, que se chama Não Entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É uma frase de Paulo que está em Timóteo 1, capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha neste particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos gêmeos do bem, envenenam fontes de generosidade de fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais intentem confundir os parágrafos e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Então a gente convida todos agora para irem serenando os seus pensamentos, fechando os olhos, respirando profundamente. Para irmos unindo os nossos sentimentos e pensamentos e assim juntos elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus. Ao Mestre amigo, nós agradecemos a presença, a oportunidade que temos de estarmos mais uma vez unidos em seu nome. E pedimos, Mestre, que a sua luz não nos falte, principalmente nesse momento da nossa vida, nesse momento da história da humanidade, em que muitos são os falsos profetas.
A informação, inclusive nessa área espiritualista, ela normalmente descamba para polêmica, para o desejo de angariar mais seguidores, de angariar mais visualizações, como todas as outras áreas da nossa vida ultimamente. A espiritualista não está escapando dessa verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, porque aquilo alimenta a nossa alma. E um alimento errado pode causar doenças. E a gente precisa sermos nós os responsáveis pela crítica construtiva daquilo que a gente vai utilizar como alimento espiritual. Então nós pedimos, Mestre amado, o seu amparo e a sua proteção para que saibamos fazer escolhas melhores e mais saudáveis para a nossa espiritualidade. Assim como pedimos o seu amparo e a sua proteção, bem como dos nossos amigos na espiritualidade que aqui se encontram nesse momento, que por favor protejam esse ambiente, protejam a nós, nos amparem e nos instruam essa noite para que possamos fazer uma interpretação o mais próximo possível daquilo que vá nos trazer algum amparo, nos trazer alguma informação que nos auxiliará a tomar melhores decisões na nossa vida. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, muito obrigada e que assim seja. Vamos lá então, pessoal? Vamos ver se eu estava certa. Então é capítulo 2, versículo 10, exatamente. Recapitulando, Jesus nasceu, os reis magos estão a caminho, Herodes ficou sabendo, Herodes ficou bravo, manda chamar os reis magos, pergunta desde quando que eles estão vendo a estrela de Belém, e os reis magos saem da presença de Herodes e continuam seguindo a estrela e encontram o lugar onde o menino Jesus havia nascido. E agora, o próximo versículo diz o seguinte: E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Bem pequenininho, sucinto, mais uma vez. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Bom, é interessante, né, esse versículo, porque eles estão seguindo a estrela desde o Oriente, né? Eles saíram do Oriente e estão seguindo a estrela para chegar até o menino Jesus. O versículo anterior diz que a estrela que eles viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, eles estão seguindo a estrela se detém em um determinado lugar, e aí vem esse versículo dizendo que, vendo eles a estrela, regozijaram-se. Eu acho interessante, porque parece assim um pequeno contrassenso, né? Porque eles já estavam vendo a estrela desde o Oriente, né? Mas vamos tentar visualizar isso e transferir isso para uma aplicação nos dias de hoje. Porque veja bem, a gente imagina que os reis magos receberam algum tipo de comunicação informando da vinda do Messias prometido, o que fez com que eles se colocassem a caminho, ou seja, antes deles agirem a fim de buscarem o menino, eles obtiveram uma informação que ressoou com eles, que fez com que eles sentissem algo que os moveu. E pela fé, pela crença, porque eles não tinham como comprovar que isso era verdade. Eles nem sabiam
nem conheciam a família de Jesus, Maria, José. Eles não sabiam quem eram essas pessoas, né? Eles não era uma carta que chegou para eles informando um recado, não. Então, assim, a gente tem que fazer um exercício de imaginação aqui agora para tentar se colocar ali naquele lugar e realmente, ao que tudo indica, por uma questão de fé, numa potência superior. A gente não está dizendo que eles aqui tinham a mesma crença dos judeus, porque Jesus está muito além de qualquer religião instituída. Digam o que disserem, Jesus está muito além de qualquer religião instituída. Então eles sentiram essa necessidade por essa conexão e se colocaram a caminho. E aí, o se colocar a caminho também é muito vago, né? A gente não está falando de uma época em que mapas existiam, que dava para seguir. Era muito difícil, né? Assim, as estradas eram muito complicadas, não tinha um hotel em cada parada, não tinha fontes de água ao ar livre a cada momento para que você pudesse, né, se reabastecer de água ou alimentos. Então imagina uma viagem naquela época, você tinha que sair já todo preparado para as intempéries do caminho. E aí aparece a estrela, que os guia até o local onde nasceu o menino Jesus. Existem aí algumas teorias a respeito dessa estrela, que dizem até ser uma nave alienígena. Eu acho essa teoria bem interessante, que faz um pouco de sentido, né? Hoje, né? Pensando hoje, talvez um drone, né? Que foi guiando, enfim, coisas da cabeça da gente, ou, né, dessas teorias. Isso não importa, não faz a menor diferença para a mensagem. E aí eles chegaram, né, onde estava Jesus, consolidando ou confirmando, né, tudo aquilo que eles tinham recebido de informação anteriormente. E por isso, então, eles se regozijaram, né, pelo fato de que se comprovava aquilo que lhes foi dito, aquilo que para eles, por enquanto, era só matéria de fé. Eles estavam crendo, mas não viam palpável, não era algo material por enquanto, né? Até que então, vamos dizer assim, que esse versículo ele condensa a alegria de eles terem se certificado de que era realmente tudo verdade. Então eu acho que nesse aspecto tem algumas coisas na vida da gente que a gente pode sim fazer aí uma correlação, porque existem muitas situações que a gente precisa, que a gente faz uma oração, por exemplo, né? A gente está passando por alguma situação difícil, matéria de saúde ou questão de emprego, né? Financeira, familiar, e a gente já fez tudo o que estava ao nosso alcance. A gente já utilizou de todas as ferramentas possíveis. E chega um momento, gente, da nossa existência que a gente precisa entregar para as forças do universo, para a espiritualidade, para Deus, porque não está mais no nosso controle. Aquela coisa da gente querer controlar tudo, né? Pois chega uma hora que, ainda que fôssemos super poderosos, né? Os reis e rainhas do nosso mundo um dia tiveram situações em que estavam fora do controle deles também. E com a gente não é diferente, né? A gente, meros mortais, existem situações da nossa vida que a gente precisa realmente respirar fundo, conseguir realizar dentro de nós qualquer paz de espírito possível, né? Alguma calma, alguma confiança, porque não está mais sob o nosso controle. Está então sob o controle, né, das leis do universo.
que são baseadas em uma série de fatores. E um desses fatores é a fé. É a fé. E a gente vai ver aí, não só na literatura espiritualista, existem vários filmes, existem casos de vida real de pessoas que conseguiram, sim, receber benesses pela fé, por crer bastante, né? Então, assim, eu acho que a gente chega uma hora que a gente precisa realmente baixar a fronte, né, para esse poder superior que nos dirige e permitir que as coisas se deem como deveriam se dar e crer que o melhor vai acontecer, que aquilo que for para acontecer vai acontecer, né? E isso é muito bonito, claro, na teoria. Na hora da prática a gente sabe que é um pouco difícil, principalmente pela falta de provas, né? Às vezes a gente está passando por uma situação em que a gente tem que esperar um tempo para ver se aquela fé que a gente está tendo vai resultar em alguma coisa positiva. E o que a gente está falando aqui é que, assim, a gente tem que ter fé que as coisas vão se resolver da forma como a gente gostaria que fosse. Mas esse ponto, ele traz muita contradição para, em breve, chegar na conclusão do que eu queria falar. Porque depende muito do ponto de vista de quem está tendo a fé, né? Porque a fé, ela pode ser, por exemplo, de um torcedor de futebol, e cada torcida, cada time tem uma pessoa com fé, vamos dizer assim, né? Vamos simplificar. O time A tem um torcedor super fervoroso na fé, e o time B, outro torcedor super fervoroso na fé, e os dois, obviamente, querem que os seus times ganhem. Se o time A ganhar, o que significa para a fé do time B? E vice-versa. Significa que Deus gosta menos de um do que do outro? Significa que Deus está querendo punir um em detrimento do outro, né? Então, esse ponto de vista nosso limitado faz com que a gente não consiga entender o funcionamento da fé também. Mas também nesse caso, a gente está usando um exemplo de algo não de uma ordem tão elevada, vamos dizer assim, né? Como uma questão de saúde, ou uma questão financeira, ou uma questão, seja lá qual for, né? Mas que ajuda a gente a entender a questão da fé e do que a gente recebe, porque no final das contas, a gente vai receber o que a gente precisa, aquilo que é importante para nós como espíritos, não como Carolina, como Maria, João, José, encarnados aqui nesse momento. É aquilo que nós como espíritos precisamos para ter um maior aproveitamento dessa encarnação. E às vezes não é uma coisa positiva dentro daquele nosso ponto de vista. O time perde. E aí como é que faz? A gente vai deixar de acreditar em Deus por causa disso? Então, realmente, nessa questão de fé, existe um longo caminho que a gente ainda tem que caminhar, primeiro para entender esses reveses, quando eles acontecem, e talvez entender em que botar a nossa fé e como exercitar essa fé para que realmente aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse. É um assunto muito complexo e não vai ser hoje que a gente vai resolver ele. Mas voltando então à questão da estrela de Belém e a gente se alegrar de ver a estrela, seria quando, por exemplo, aquele assunto que estava fora do nosso controle e a gente estava ali fervorosamente pedindo para ele, é quando ele se materializa, né? Quando a gente obtém
uma resposta para nossa fé, ou para uma pergunta, né? Às vezes a gente está tendo uma dificuldade na vida e a gente precisa só de uma intuição, a gente precisa de um direcionamento, a gente precisa de uma mensagem, de uma resposta. Ou a gente precisa da cura, a gente precisa de um emprego, a gente precisa resolver uma briga na família, né? A gente precisa de alguma coisa, né, nesse sentido também. E isso seria para nós vermos a estrela de Belém. Seria o concretizar-se dessa situação que a gente está esperando tanto. Seria o receber a mensagem que a gente precisa, a intuição que a gente gostaria, o direcionamento, seria receber a saúde, seria receber de volta um emprego, seria, né? E isso traz uma alegria muito grande, porque a gente começou um caminhar lá no Oriente, lembra? A gente teve ali alguma situação que fez com que a gente se movimentasse, fizesse a nossa parte, como os reis magos, eles se colocaram a caminho, fizeram a parte dele, a gente também, esse é o ensinamento, né? A gente recebe a informação de qualquer coisa que a gente precise, né, agir, e a gente se coloca a caminho, a gente não fica lá sentado esperando para ver se vai acontecer ou não, a gente faz um movimento, seja ele qual for, na esperança, na fé, porque aí a gente está realmente agindo para que aconteça, fazendo a nossa parte, porque a gente tem que dar a contribuição, né? Não adianta a gente ficar pedindo, sentados lá no nosso sofá, à espera que caia do céu, porque não é assim que vai acontecer. Então, dentro de todos esses exemplos que a gente deu aqui, das possibilidades de coisas que a gente está esperando, da saúde, às vezes a gente tem que tomar um remédio, tem que fazer uma cirurgia, tem que mudar a alimentação, tem que fazer um exercício, reconciliação com algum parente, poxa, a gente tem que dar, às vezes, um primeiro passo, mostrar que a gente está aberto. É uma questão de emprego, pô, tem que mandar currículo, tem que fazer curso, tem que fazer entrevista. Você entende? Então, assim, depois que a gente faz esse movimento, que sai da nossa esfera de controle, que passa esse controle da divindade, que alegria que é quando a gente recebe a resposta, quando a gente recebe, quando a gente pode colher os resultados, né? Colher os louros daquilo que a gente plantou. Isso é maravilhoso, isso traz uma alegria muito grande, e eu acho que esse versículo está querendo mostrar isso pra gente, né? Então, que essa nossa estrela de Belém, quando ela acontecer, que a gente guarde com muito carinho e muito cuidado no coração, para poder retomar a situação numa próxima oportunidade, para lembrar que a gente está sempre amparado, sempre protegido e é sempre guiado, né? É isso então por hoje. Vamos à nossa oração de encerramento. Se alguém tiver alguma água para colocar para fluidificar, fica à vontade, tá bom? Mestre amado, amigos na espiritualidade, gratidão vos damos pela mensagem, pela forma como nós pudemos esclarecer, encarar aí os fatos, que eles possam ajudar a trazer um pouco mais de luz às situações da nossa vida, e que a gente possa encarar determinadas situações de forma mais leve, com mais confiança e com mais fé. Mestre amado, a gente pede que das fontes de luz mais pura do coração do nosso Pai possam jorrar aqui nesse momento os eflúvios salutares para fluidificar essas águas que a gente coloca à disposição, que elas possam receber o amor, a luz, a paz, o equilíbrio, a sabedoria que vem do alto, e que cada um de nós receba aquilo que nós estamos precisando nesse momento.
Assim como pedimos, Mestre amado, que o nosso planeta Terra igualmente receba o influxo de amor e de luz que vem do coração da espiritualidade superior que vela por nós, que possamos receber essa luz e nós individualmente possamos compartilhá-la também no nosso dia a dia, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, que sejamos trabalhadores da luz, ainda que numa versão mínima, não importa, que a gente se conscientize da nossa responsabilidade na nova terra, que é a que a gente quer que se instale aqui, e a gente faça alguma coisa nos lembrando desse momento em que estamos unidos, sendo fortalecidos pela luz e pelo amor do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada por tudo e que assim seja. É isso aí, amigos. A gente se vê na próxima. Tchau!